Em Ituiutaba, a Receita Federal está fiscalizando as empresas que trabalham com equipamentos eletrônicos. Ontem, os fiscais da Receita fizeram a apreensão de vários computadores que estavam em situação irregular. São 15 computadores sem documentação fiscal e sem comprovante de origem que estavam sendo usados em algumas empresas de Ituiutaba. Os computadores são importados, o que é proibido até outubro de 92, de acordo com o governo federal. Carros e outros produtos estão com a importação facilitada, mas componentes eletrônicos de computadores ainda não foram liberados. Mesmo assim, muitos se arriscam a contrabandear esses equipamentos e montá-los aqui no país. Nós estamos diligenciando e sempre que estamos encontrando a mercadoria irregularmente entrada no país, sem a prova do pagamento dos tributos aduaneiros, estamos fazendo a devida apreensão. O Supremo Tribunal Federal suspendeu na última sexta-feira as eleições para diretor nas escolas estaduais de Minas. A liminar foi solicitada pela Associação dos Diretores de Estabelecimentos Oficiais de Ensino. Segundo o secretário de Educação, Valfrido Mares Guia, o governo só foi notificado da decisão ontem, 2 dias após a realização das eleições. A Justiça considerou inconstitucional o processo de escolha dos diretores pelo voto direto. O secretário de Educação, Valfrido dos Mares Guia, já suspendeu o segundo turno nas escolas que não conseguiram eleger os diretores, mas disse que vai recorrer da decisão do Supremo. O secretário garantiu, porém, que o governo vai manter os nomes eleitos no domingo passado. Não é proibido consultar a comunidade, muito menos submeter os eventuais candidatos a uma prova, e isso foi feito de maneira que serão nomeados os diretores da escola, aqueles que já passaram por todo o processo. Um morador do zoológico do Parque Sabiá, em Uberlândia, está de casa nova. A mudança foi hoje de manhã. Em tempos de moradia difícil, um habitante aqui do zoológico do Parque do Sabiá acaba de ganhar uma casa novinha em folha. É o Dion, este leão de apenas 11 meses de idade. Orçada em aproximadamente 3 milhões de cruzeiros, a nova residência tem cerca de 100 metros quadrados. Ela passa a ser o novo lar deste leão. A doação da jaula foi feita pela Companhia de Cigarros Souza Cruz, a pedido da Secretaria de Habitação e Meio Ambiente do município. A entrega da jaula foi feita hoje pela manhã, com a presença de empresários da companhia doadora da jaula e do secretário de Meio Ambiente. Nós queremos contar com a ajuda do empresariado para poder continuar construindo ou jaulas ou recintos que possam se aproximar mais do habitat natural desses animais, de forma que eles não fiquem sacrificados em espaços mínimos como o que estava acontecendo com o leão, que foi doado recentemente à Prefeitura de Uberlândia. Campi da universidade, as dezenas de faixas e cartazes mostram o clima de disputa nas eleições para reitor. Vão às urnas amanhã mais de 12 mil pessoas, entre professores, alunos e funcionários. Todo o material, como as urnas, por exemplo, foram entregues para os presidentes de mesas. 4 candidatos disputam as eleições. A pró-reitora de Planejamento e Administração, Lindamar Peixoto de Souza, Ataúfo Marques Martins da Costa, que já foi reitor da UFO por 2 vezes, o professor do Departamento de Administração, José Eustáquio Dourado, que se candidata pela 2ª vez, e Nestor Barbosa de Andrade, do Departamento de Medicina. O senhor vai votar amanhã? Vou votar amanhã. Já escolheu o seu candidato? Não escolhi não, estou indeciso. Já sim, já está definido e amanhã a gente vai votar aqui. Como é que foi o seu processo de escolha? Eu baseei minha escolha principalmente no que cada um já fez pela universidade, o trabalho que cada um já desenvolveu. Já estou com ele definido já. Como é que foi esse processo de escolha? Observei mais a pessoa, né? Se um dos candidatos tiver 50% dos votos mais um, não haverá segundo turno. Se houver segundo turno, os 2 candidatos mais votados vão competir com as mesmas regras do primeiro turno. No final, o mais votado vai encabeçar uma lista sextupla que será levada ao presidente da República. E o presidente é quem vai escolher o nome do novo reitor. Apesar do aumento de 10% na área plantada do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a safra de grãos vai ser inferior à do ano passado. A previsão é do Sindicato Rural de Uberlândia, que aponta como principal causa o aumento excessivo nos preços dos adubos. No Triângulo Mineiro, os produtores estão preocupados com a irregularidade das chuvas, mas a maioria continua semeando, já que o plantio pode se atrasar. Segundo estimativas da Emater Regional,
a região deverá colher este ano 1.170.000 toneladas de grãos. A soja teve um aumento na área plantada, que passou para 241 mil hectares. Eu plantava 180 e vou passar para 270 hectares este ano. Por que o senhor resolveu plantar mais soja? É porque o que a gente faz é justamente isso, é agricultura, né? Dá para se dizer que nós somos profissionais de agricultura, porque a área que eu plantava de 170 hectares, eu ficava com máquinas ociosas, paradas. Então, com o mesmo maquinário, eu consegui aumentar a lavoura e, com isso, tentar ter um pouco mais de lucro. A previsão da área plantada de milho nesta safra é de 238 mil hectares, uma área menor que a do ano passado. Só que a falta de chuvas nos últimos dias não é a única preocupação dos produtores. O custo da produção está muito alto. Os adubos tiveram uma alta de 120% nos últimos 4 meses. Os adubos mais usados na região, o 4,14,8 para o milho e o 2,20,20 para a soja, por exemplo, subiram 50% de um mês para cá. A alta dos insumos nos últimos meses, ela tem nos preocupado, porque ela tem feito um distanciamento muito grande do valor real de produção do valor do VBC. Então hoje, para você, no caso da soja, por exemplo, você gasta 53% da sua produção, do seu custo de produção, inteiramente em cima dos insumos. Então, dificilmente esse produtor rural terá condições financeiras para bancar a outra parte. O que acontecerá? O produtor, por estar descapitalizado ou não ter dinheiro para investir nessa hora, ele terá que plantar a sua lavoura com a produtividade não adequada. E com isso, apesar da nossa área, aqui na região, que deve ter aumentado em torno de 10%, nós acreditamos que não vamos atingir os níveis que conseguimos o ano passado em termos de grãos. O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, Otávio Elísio, abriu hoje em Araxá a pré-conferência regional de meio ambiente, uma preparação para a conferência estadual que será realizada nos dias 12 e 13 de dezembro em Belo Horizonte. Participam do encontro membros do Instituto Estadual de Florestas, do IBAMA, da Polícia Florestal, prefeitos da região e membros de vários outros segmentos da comunidade. Temas como educação ambiental, indústria e mineração e problemas específicos das regiões urbanas, como esgoto, lixo e poluição sonora, estão sendo debatidos por especialistas nos assuntos. O encerramento da pré-conferência regional de Araxá está marcado para amanhã, quando será elaborado um documento contendo propostas que serão levadas a Belo Horizonte para a primeira Conferência Estadual do Meio Ambiente. Amanhã também serão eleitos os 10 delegados que participarão desta conferência. Nós vivemos num estado onde a diversidade ambiental é bastante grande, então uma estratégia de política ambiental deve passar por uma discussão com a sociedade, em cada cidade, em cada município, em cada região. E a partir daí, definir prioridades. Estabelecer uma política ambiental é estabelecer uma estratégia de política ambiental a partir de prioridades. Como o secretário mesmo colocou, será um documento bem calcado na realidade dos municípios, na realidade da nossa região. É importante que a política ambiental responda aos anseios da comunidade. Estão presos na cadeia pública de Uberlândia 3 homens integrantes de uma quadrilha que vinha arrombando fazendas na região. Outros 3 estão com prisão preventiva decretada. Eles furtaram em mais de 30 fazendas. José Luiz da Silva, de 32 anos, Benedito Alves Rodrigues, 26 anos, e João Alves Rodrigues, 25 anos, fazem parte da quadrilha que há vários meses vem arrombando e furtando fazendas na região. Com eles, a polícia recuperou 6 televisores, vários motores de motos e até equipamentos agrícolas. Hoje, vários fazendeiros vieram à delegacia para reconhecer os ladrões. Muitos são produtores da Ceasa e foram furtados mais de 2 vezes. Pessoa que trabalha no Ceasa e vê que às vezes o produtor está no Ceasa, que não está na fazenda, e pega e vai para a fazenda para poder roubar. Conhece o produtor no Ceasa e viu que o produtor está no Ceasa, ele pega e vai à fazenda para poder roubar. Eles agiam assim, se chegasse numa fazenda, tivesse a fazenda fechada, eles eram ladrão. Agora, se tivesse gente, por exemplo, a fazenda fechada, tivesse gente e saía no momento, aí eles arrumavam a desculpa, que era pescador, que era
caçavam o nome de uma pessoa diferente naquela região que não existia. É isso aí que eles agiam. Levaram muita coisa do senhor? Levaram muito. Só motor elétrico foram 8, de 3 cavalos abaixo. Levaram as ferramentas de oficina, como compressor que está aqui, máquina de vulcanizar a cama de ar, as coisas assim, furadeiras elétricas, esmerilhadeira e ferramentas miúdas, muito. Da primeira vez. Da segunda vez me levaram freezer, levaram os colchões das camas, tudo andar de baixo e de cima, coberta, lençol, levaram tudo, relógio de parede. A terceira vez só me levaram tela. Quadrilha composta de 6 elementos. Essa quadrilha usava um Fusca e uma moto CB400 para efetuar os furtos. Tá? Ontem à noite a Polícia Militar conseguiu prender 2 deles em flagrante e a Polícia Civil deu sequência nos trabalhos. Aliás, a Polícia Civil já tinha conhecimento disso, eu estava até com os mandados de busca e apreensão para serem executados hoje, né? E veio simplesmente facilitar o nosso serviço. Então, os 3 elementos podem ser presos ainda essa semana? Não, já estão presos. Nós transformamos o flagrante em prisão preventiva. O meritíssimo juiz da primeira vara criminal nos concedeu os mandados de prisão preventiva para todos os membros da quadrilha. Então, a partir desse momento, todos eles já estão definitivamente e legalmente presos. Em Campo Florido, uma vaca Nelore dá cria a 3 bezerros. O parto foi normal e pegou de surpresa o produtor Silvio Castro Cunha. No último dia 11, essa vaca Nelore PO de 7 anos de idade, registrada como AZ193, pariu os 3 animais, 2 fêmeas e 1 macho. Um parto que surpreendeu todos na Fazenda Santana, no município de Campo Florido, por ter sido normal e os 3 bezerrinhos terem sobrevivido. Esses 2 nasceram primeiro, pesando cerca de 28 quilos e este cerca de 25. Nenhum deles corre risco de vida. Não chega a ser inédito uma vaca parir de uma só vez trigêmeos. Mesmo assim, são raros casos noticiados. Quando acontece um fato desse, segundo especialistas, ou a vaca tem sérios problemas de parição ou os bezerros acabam morrendo. Somente em casos de animais que são submetidos a tratamentos hormonais, que acontece alguns casos assim, mas neste caso, isso é totalmente natural, foi por monta natural e essa vaca nunca foi submetida a nenhum tipo de tratamento especial. Como é comum na natureza dos animais, quando nasce mais de um filhote, todas as atenções da mãe são voltadas para os mais fortes. E no caso da vaca AZ193, não poderia ser diferente. O bezerrinho que nasceu por último, hoje está menos desenvolvido e por isso é rejeitado. Para solucionar o problema de amamentação, o jeito foi arrumar uma mãe de aluguel. Veja a seguir o Jornal Nacional. De várias partes do país comemoraram ontem em Uberaba o dia de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. A comemoração em Uberaba acontece desde 1955, quando teve início a novena perpétua em louvor a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Mas foi a partir de 1970 que a festa ficou maior com a celebração de 15 missas. Durante todo o dia de ontem, a Igreja da Medalha Milagrosa ficou lotada de católicos. Caravanas de várias partes do Brasil vieram a Uberaba participar das comemorações. Cerca de 20 padres se revezaram na celebração das missas desde as 6 horas da manhã. A última foi às 8 da noite, celebrada por Dom Benedito de Ulloa Vieira. Um grupo de seminaristas acompanhou o arcebispo metropolitano de Uberaba na celebração. Em Uberlândia, uma senhora cai de um ônibus da empresa Transbitar e passa a ter sérios problemas de saúde. Ela agora quer que a empresa se responsabilize pelo acidente. Dona Maria Badia Matos é viúva e tem 64 anos de idade. No dia 2 de outubro, sofreu um acidente que lhe causou muitos problemas de saúde. Ela foi descer de um ônibus e caiu. Dona Maria conta que o motorista acelerou o ônibus e não esperou ela acabar de descer. Com a pensão de um salário mínimo por mês, ela não consegue comprar os remédios e fazer os exames necessários. Dona Maria Badia Matos, depois do acidente, sofre com 3 hérnias e precisa fazer uma cirurgia cara e de risco. Eu preciso que eles sejam responsáveis, né, pelo acontecimento, pelo acidente. Como é que a senhora está vivendo com todos esses problemas de saúde agora, desde o tombo? Desde o acidente, estou cada vez pior.
Ainda não tive melhora nenhuma, né? A senhora pretende acionar a empresa Transbitar na justiça? Pretendo. Se eles não me ajudar, eu pretendo entrar no promotor de justiça, né? Arte que tem dado o tom às produções mostradas pela escola. Desta vez, são os alunos da escola Sons e Tons que vão mostrar o trabalho de 2 anos de pesquisa musical. Com a intenção de reunir outras linguagens à música, foram convidados bailarinos para compor com a dança um espetáculo ainda mais poético. A intenção da escola é formar estes alunos com base na MPB. A proposta da escola está sendo na parte de música popular. A gente tem trabalhado com os alunos, né, nessa área especificamente, e sem trabalhar com música erudita. E é isso que a gente quer mostrar no teatro, que é o trabalho que a gente vem fazendo há 2 anos. O artista plástico Kiko Kossoski expõe na Galeria da Caixa Econômica Federal, em Uberlândia, uma série de desenhos, pinturas e gravuras. Os trabalhos podem ser vistos até o dia 20 de dezembro. Não que o artista Kiko Kossoski seja meramente técnico. A série de obras que o artista apresenta é um apanhado do trabalho desse neto de poloneses radicado em Juiz de Fora. Dos desenhos, passando pelas gravuras e depois pelas pinturas, nota-se um estilo característico em todos os trabalhos. A abstração das formas e a expressão presente nos quadros definem uma linha de atuação estética bem definida. As gravuras em metal mantêm a mesma proposta plástica vista nos painéis. É aqui que reside o lado mais espontâneo do artista. A mistura de elementos marca um trabalho afinado com as principais tendências contemporâneas. Eu gosto de trabalhar muito com cor, com material. É uma coisa que eu lido direto com matéria, né? Na gravura já é diferente, é uma técnica que não é direta, é uma técnica indireta, né? Em Uberaba, a polícia está à procura do assassino de uma jovem morta ontem à tarde no bairro da Abadia. Ana Maria Sena Borges, de 22 anos, foi morta em sua própria casa com um golpe de faca no coração. O corpo de Ana Maria foi encontrado por sua irmã num dos cômodos da casa. A arma utilizada, esta peixeira, foi abandonada dentro da casa pelo autor do homicídio. Para a polícia, o principal suspeito é Sebastião Luiz dos Santos, companheiro de Ana Maria. Os dois estavam vivendo juntos há 8 meses. Começou hoje cedo a eleição para reitor na Universidade Federal de Uberlândia. 4 candidatos disputam uma vaga na lista sextupla que vai ser encaminhada ao presidente da República. Ao final do processo eleitoral, é o presidente quem escolhe o novo reitor. Antes da votação, os grupos pró-candidatos já se preparavam para o trabalho de boca de urna nos campi da universidade. A votação começou às 9 em ponto. Tem direito a voto cerca de 1.000 professores, 3.000 funcionários e 8.000 alunos. Quase 50 urnas foram colocadas em vários departamentos. No hospital, o movimento foi grande. Durante a manhã não houve nenhum incidente. A votação transcorreu de forma tranquila, com os candidatos inclusive elogiando o trabalho da comissão eleitoral. E alguns dos candidatos votaram agora de manhã. A professora Lindamar Peixoto de Souza, pró-reitora de Planejamento e Administração, votou na reitoria. O professor José Eustáquio Dourado, da Administração, no campus Santa Mônica. E o professor do Departamento de Medicina, Nestor Barbosa de Andrade, no campus Umuarama. O público. A lei diz que após a publicação da sentença de segunda instância, o autor da ação popular tem 60 dias para executar a sentença. Vencido este prazo, caberá ao Ministério Público em 30 dias a responsabilidade pelo pedido sob pena de falta grave. No caso da decisão do Tribunal de Justiça, que condenou os vereadores uberabenses a devolverem os salários recebidos indevidamente desde janeiro de 89, é quase certo que o advogado Paulo Afonso Silveira, autor da ação popular, irá desistir imediatamente do prazo de 60 dias, logo após a publicação da sentença, prevista para a primeira quinzena de dezembro. Com isso, não está descartada a possibilidade de que a execução por parte do Ministério Público aconteça ainda este ano. O fato novo é que o advogado Paulo Afonso Silveira irá incluir na execução o suplente Elmar Goulart, do PMDB, que este ano assumiu a vaga do vereador Ademir Vicente da Silveira durante quase 50 dias. A Prefeitura de Uberlândia realiza sábado e domingo prova de datilografia do concurso de oficial administrativo.
Mais de 800 candidatos disputam 427 vagas. O secretário municipal de administração explicou os critérios para a seleção dos candidatos. Essa prova será constituída de um texto que a pessoa, o datilógrafo normal, ele poderia reproduzi-lo em 15 minutos. Mas nós estamos dando 1 hora de uma turma para outra, que é para que a pessoa tenha mais tranquilidade de chegar e escolher a máquina. Porque nós temos lá máquinas elétricas, temos máquinas que não sejam elétricas, e o concurso será feito na máquina que a pessoa tiver maior aptidão. Ainda não terminou a votação para reitor na Universidade Federal de Uberlândia. 4 candidatos disputam as eleições. O maior movimento foi pela manhã, nos campi Umuarama e Santa Mônica, onde foram colocadas a maioria das quase 50 urnas. No hospital havia fila pela manhã. À tarde o movimento foi bem menor. Os candidatos percorreram os locais de votação. A professora Lindamar Peixoto de Souza votou na reitoria. O professor Nestor Barbosa de Andrade, do Departamento de Medicina, no campus Umuarama. José Eustáquio Dourado, da Administração, e Ataúfo Marques votaram no campus Santa Mônica. E no Santa Mônica, até às 3 da tarde, os professores haviam comparecido em maior número que os funcionários e alunos. Calcula-se que 50% dos estudantes deixarão de votar nessas eleições. No final da tarde, a comissão eleitoral e os candidatos se reuniram para discutir o único incidente até agora. Numa listagem no campus da Educação Física, haviam nomes de alunos que já se formaram. Alguns deles, minoria, votaram. Imediatamente convocamos os candidatos, estamos em reunião, já está sendo sanado o problema, não haverá impugnação e acho que vai tudo seguir na perfeita ordem. A partir das 21 horas, no campus da Educação Física, nós começaremos a apuração das urnas. Primeiro separaremos os votos em 3 grandes urnas, professores, alunos e funcionários. E depois contaremos os votos. Pessoas não identificadas colocam fogo num ônibus em Uberlândia. O crime aconteceu na madrugada de hoje no bairro Presidente Roosevelt. Os moradores do bairro Presidente Roosevelt em Uberlândia estão assustados. Atos de vandalismo têm acontecido com frequência. Esta madrugada foi complicada para os moradores da Avenida Cesário Crozara. A vítima foi o dono deste ônibus de viagem. Pessoas ainda não identificadas colocaram fogo no ônibus. Um incêndio criminoso que Sebastião Araújo Rodrigues não acredita ter sido cometido por vingança, e sim por maldade. Do ônibus não sobrou quase nada. O senhor já calculou os prejuízos? Isso agora vai ter que avaliar, né? Tem que chamar o pessoal da fábrica para ver direitinho o preço da carroceria, tudo tempo parado. Isso aí é com o tempo, né? Agora vai demorar uns dias, tem que ficar parado. Eles arrombaram a porta, entraram a cabine do motorista, atrás de coisas valiosas, né? Assim que encontraram os documentos do ônibus, não encontraram aquele que eles mais queriam, eles desceram do ônibus, deixando ele em incêndio, e os documentos dele foram espalhados logo na próxima rua. Não é o primeiro acidente que acontece aqui no bairro, e então todos ficam preocupados. E só quando a gente estava todo mundo dormindo, eu acordei com o cheiro da fumaça muito forte. Meu pai viu, assim, escutou os barulhos dos vidros estralando, os cachorros latindo. O médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco faz palestra daqui a pouco no Uberlândia Clube. No final da tarde, ele conversou com a repórter Marli Spini. Divaldo Franco é o orador espírita mais conhecido do país. Baiano de Feira de Santana, tem 44 anos de vida pública dedicados à divulgação da doutrina espírita, através de palestras proferidas no Brasil e até no exterior. Palestras que são acompanhadas por milhares de pessoas que lotam estádios, auditórios, clubes, enfim, qualquer lugar onde ele se apresente. Ele possui ainda mais de 100 livros editados, cuja renda é revertida a entidades espíritas de assistência à população carente. Divaldo, segundo a doutrina espírita, o homem está em constante evolução moral e espiritual. E ultimamente tem surgido movimentos como um movimento denominado Nova Era. A música da Nova Era, livros da Nova Era, em que eles procuram resgatar o lado espiritual do homem, o lado cósmico. O senhor acredita que isso é um estágio que a humanidade está vivendo agora para se aproximar mais da palavra de Deus, para ter uma vida mais feliz? Sem a menor sombra de dúvida. Vivemos uma hora holística
em que todos os homens marchamos em busca da unidade. É sabido que no momento da grande tecnologia, quando a criatura parece haver perdido o endereço de Deus, a ciência e a técnica não logram atender às necessidades ético-emocionais da criatura. E como consequência, o homem procura a sua afirmação através de outros valores. Os valores do espírito são a realidade indestrutível do ser. E é natural que floresça em toda parte, anunciando o período de paz. A nova era, que foi prevista por Jesus através do seu evangelho, acerca-se de nós. Depois deste momento grave de estertor e de agonia, o homem só tem uma opção: assevera a mentalidade admirável dos grandes físicos contemporâneos. E Fritjof Capra diz: ou o homem escolhe a bomba da destruição, ou escolhe Buda, ilumina-se. A opção iluminativa, sem dúvida, é a melhor. Muito obrigado pela entrevista. Se você quiser saber mais sobre as ideias de Divaldo Franco, é só comparecer daqui a pouco no Uberlândia Clube. Vejam a seguir o... Além do secretário de Indústria e Comércio de Minas, Francisco Antônio de Melo Reis, a solenidade de entrega do mérito Fidelis Reis reuniu políticos e empresários de Uberaba e região. O homenageado como revelação industrial foi José Roberto Bertoldi, do Produtos Golé. O título de tradição industrial ficou com Edgar Rodrigues da Cunha, da Tebrace Malhas e Trilã. A escolhida como indústria do ano foi Life Cosmético e o industrial 1991 foi Milton Carlini, proprietário do Bilhares Platina. Aproveitando a oportunidade, o presidente da Assídua, Jales Martins dos Santos, solicitou ao secretário de Indústria de Minas a viabilização de um financiamento com recursos a fundo perdido do Estado para a construção de um pavilhão de mostras e eventos em Uberaba. Ele reivindicou também o adensamento do Distrito Industrial 1 numa área específica para pequenas e microindústrias. Segundo o secretário, todas as reivindicações já estão sendo negociadas junto aos setores do governo. Nós podemos dizer que a CDI está se preparando para implantar um núcleo de pequenas e microempresas no Distrito Industrial 1 de Uberaba. Achamos que é uma necessidade e o Parque Industrial de Uberaba precisa se expandir. Exatamente o segmento da pequena e microempresa é o que mais necessita do apoio e da solidariedade do governo. O médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco fez ontem uma conferência no Uberlândia Clube que atraiu centenas de pessoas. As obras psicografadas pelo médium foram traduzidas em mais de 40 países do mundo. O salão superior do Uberlândia Clube ficou lotado para a conferência do médium e orador Divaldo Pereira Franco. Autor de 106 livros psicografados, o médium teve sua obra traduzida para 44 países. Só no Brasil, ele vendeu mais de 4 milhões de livros. Em todo o mundo, Divaldo Pereira Franco já realizou 8.500 conferências em mais de 2.000 cidades. Na conferência de ontem à noite, o médium falou sobre a filosofia espiritualista baseada na doutrina de Allan Kardec. Com especial capacidade oratória, Divaldo Pereira Franco atraiu os olhos e os ouvidos atentos de todo o público. Reveja agora um trecho da entrevista concedida pelo médium Divaldo Franco à repórter Marli Spini, que foi ao ar ontem no MG Segunda Edição. O médium fala da chegada de um novo tempo para a humanidade. A nova era, que foi prevista por Jesus através do seu evangelho, acerca-se de nós. Depois deste momento grave de estertor e de agonia, o homem só tem uma opção: assevera a mentalidade admirável dos grandes físicos contemporâneos. E Fritjof Capra diz: ou o homem escolhe a bomba da destruição, ou escolhe Buda, ilumina-se. A opção iluminativa, sem dúvida, é a melhor. Às 11 horas da noite, 3 bandas cover apresentam aqui em Uberlândia um show movido a rock and roll. O rock cover acontece na rua Caravelas, situada no setor de chácaras próximo ao Praia Clube, e vai reunir dança, teatro e poesia. As bandas começam a se apresentar logo após a abertura, que vai ser feita pelo grupo de dança Vórtice. Pelo palco vão passar Guns N' Roses, Beatles e Rolling Stones. O evento pretende fazer uma revisão de momentos importantes do rock internacional. Os ingressos custam 2.000 cruzeiros e podem ser adquiridos na locadora de vídeos Sétima Arte.
paisagem urbana de Londres é o tema das 32 aquarelas do artista plástico Assis Guimarães. A exposição mostra a evolução técnica do aquarelista, iniciado na pintura por mestres como Marciés Babinski e Amílcar de Castro. Hoje, o artista Assis Guimarães realiza um trabalho sólido e com características próprias bem definidas. Quero chegar num momento de uma plenitude no domínio da técnica da aquarela, para a representação do nosso tempo, da nossa história, dos nossos costumes. Eu acredito que chegou a uma diplomação nessa proposta. A série de aquarelas leva o público a um passeio pela capital londrina. Pontes, ruas, parques e castelos compõem o roteiro de um passeio sensível. Pelas mãos do artista, é possível caminhar por uma cidade real e ao mesmo tempo imaginária. As imagens foram captadas pelo olho do artista e reproduzidas com a leveza e a transparência que só a técnica da aquarela permite. Uma técnica de pintura que marca a passagem de Assis Guimarães para o universo dos grandes aquarelistas brasileiros. Poderá ser a segunda cidade do Triângulo Mineiro a ter uma agência de correios através do sistema de franquia. Em Uberlândia já existem 2 agências franqueadas. Esta semana, um funcionário dos Correios esteve em Ituiutaba explicando como funciona o sistema. O sistema de franquia da empresa brasileira de Correios e Telégrafos é como um contrato de parceria entre os Correios e uma empresa da cidade. A empresa entra com a infraestrutura, balcões, balanças, etc. e os Correios com o treinamento do pessoal e todos os produtos e serviços como selos e telegramas. O lucro da empresa é de cerca de 10%. Essa foi a maneira que os Correios encontraram para ampliar o número de agências sem gastar muito. E pelo jeito está dando certo. Em Uberlândia, existem 2 agências funcionando e previsão para mais 2. Ituiutaba, como tem mais de 100 mil habitantes, tem direito a uma agência franqueada. E as empresas interessadas devem procurar a agência local. A Fundação Banco do Brasil vai repassar hoje às 4 de ontem. A apuração começou assim que chegou a última das 40 urnas na quadra da Educação Física por volta das 9 horas da noite. As 3 mesas apuradoras começaram o trabalho com muita lentidão. Os 3 primeiros votos simbólicos foram retirados das urnas somente às 11 da noite. O primeiro voto dos professores foi para José Eustáquio Dourado. Dos administrativos, o primeiro voto foi para Ataúfo Marques Martins da Costa. E dos alunos, o primeiro voto foi para Nestor Barbosa de Andrade. Lindamar Peixoto de Souza, que foi a menos votada dos 4 candidatos, não apareceu em nenhum dos primeiros votos dos segmentos. Ao contrário das expectativas dos comitês, os alunos votaram em peso. 5.431 dos 7.977 em condições de votar foram às urnas. E foram os alunos que deram a vitória nesse primeiro turno ao candidato da oposição. Nestor recebeu 2.445 votos dos alunos. E ele também foi o mais votado entre os 3.308 técnicos administrativos. Nestor recebeu 1.159 votos. Já Ataúfo Marques Martins da Costa foi o mais votado entre os professores, o que garantiu o segundo lugar, já que os professores formavam o menor colégio e, portanto, cada voto tinha peso 1. Ao final, ficou assim a apuração. Nestor Barbosa de Andrade, 5.364,98 pontos. Ataúfo Marques Martins da Costa, 4.824,68 pontos. José Eustáquio Dourado, 3.088,87 pontos. Lindamar Peixoto de Souza, 1.084,32 pontos. Compareceram às urnas 75% do total de 12.443 eleitores em condições de voto. Boa noite. Em Iraí de Minas, a chuva e o vento de ontem à noite derrubaram uma cobertura de aço de uma quadra poliesportiva. A quadra fica próxima a várias casas que por pouco não foram atingidas.
A cobertura foi construída há 3 anos pela prefeitura para abrigar uma quadra poliesportiva. Segundo os moradores, a forte ventania durou menos de meia hora, mas o suficiente para jogar no chão toda a estrutura. As colunas ficaram com as bases retorcidas e várias telhas foram arrancadas. Por sorte, a pesada armação de ferro não caiu em cima de várias casas. De acordo com a prefeitura, foram gastos aqui cerca de 15 milhões de cruzeiros, que agora servem para a garotada brincar. A Secretaria de Estado da Saúde está preocupada com a possibilidade de aparecimento de casos de cólera no estado. O assunto foi tema de encontro hoje na Delegacia Regional de Ensino de Uberaba. Criar condições nos serviços de saúde para tratamento de diarreias, reconhecimento de casos suspeitos de cólera, fluxo de notificações, investigação epidemiológica e diagnóstico laboratorial. Estes foram os assuntos abordados durante o encontro, que reuniu representantes dos 22 municípios que integram a Diretoria Regional de Saúde de Uberaba. Participaram também da reunião técnicos da Secretaria de Estado da Saúde. Através de slides, a equipe da Secretaria de Estado apresentou trabalhos que já foram realizados em outras regiões com o objetivo de evitar um surto da doença. Um desses trabalhos é com relação à campanha de esclarecimento junto à população, principalmente moradores nas periferias, quanto aos cuidados necessários. No estado de Minas Gerais, nós não temos casos de cólera. Agora, enquanto a possibilidade de proliferação é uma preocupação, sim, já que os casos de cólera não se limitam mais hoje ao estado do Amazonas. Nós já temos casos no Pará, em Rondônia, no Amapá, e o trânsito de pessoas entre esses estados, do estado de Minas Gerais, como de outros estados da região sudeste e sul, é muito grande. Então, a possibilidade de aparecimento de casos aqui no estado de Minas Gerais é uma realidade. O promotor de Justiça de Uberaba, Geraldo de Souza Brasil, está propondo a criação do Conselho da Comunidade como forma de reduzir os problemas na cadeia pública de Uberaba. O assunto vai ser discutido em reunião segunda-feira na Associação Comercial. O promotor está convencido de que a formação do Conselho irá contribuir para diminuir a tensão no presídio, porque os conselheiros irão, pelo menos uma vez por mês, conversar com os presos, entrevistá-los e buscar soluções para os problemas que estão existindo. Será esse o papel? Será dessa forma que o Conselho atuará? O Conselho, dentre as atribuições deles, membros, estão a visita periódica ao presídio, entrevistas com os presos, o encaminhamento de soluções, a feitura de relatórios e a busca, enfim, de condições materiais e morais para que o preso seja ressocializado. Como ele será formado? Haverá a busca de indicações nas entidades representativas, a CIU, OAB e outras, e esses nomes serão apresentados aos juízes criminais da comarca para indicá-los, para nomeá-los como membros do Conselho. E a partir daí, o próprio Conselho elegerá a sua diretoria, e elaborará um regulamento, ou um regimento, melhor dizendo, e passará a atuar efetivamente. O que hoje resta dos bens da Coalbra vai a leilão dia 10 de dezembro no Fórum de Uberlândia. O dinheiro do leilão é para pagar dívidas e débitos trabalhistas da empresa. Criada para ser um centro de pesquisa e treinamento, a Coalbra acabou se transformando num cabide de empregos. A indústria começou a funcionar em 83, com a previsão inicial de produzir 30 mil litros de etanol por dia. Mas a produção máxima nunca passou de 21 mil litros. Tudo porque o projeto inicial teria sido modificado. Quando foi fechado em 86, a Coalbra já não produzia mais etanol. O furfural, insumo utilizado na indústria petroquímica, chegou a ser exportado para os Estados Unidos, Holanda e Alemanha, mas nem isso sensibilizou o governo. Hoje o pátio da empresa está tomado pelo mato e os equipamentos expostos à ação do tempo. Um exemplo de desperdício do dinheiro público é este secador de levedura importado da União Soviética e que nunca foi usado. No dia 10 de dezembro, o que resta de um patrimônio inicial de 25 milhões de dólares, incluindo prédios, equipamentos e mais de 600 hectares de terras, vai a leilão para o pagamento de débitos trabalhistas e de outras dívidas da empresa. O lance mínimo é de 2 bilhões e 300 milhões de cruzeiros. Apesar do interesse em receber o que tem em direito,
Os ex-funcionários da Coalbra gostariam de ver a unidade funcionando de novo. Não gostaríamos de forma alguma que esse patrimônio, que também é parte nossa, ficasse jogado ao léu como está agora, que fosse deteriorando e acabando cada vez mais. É a intenção de ver essa usina funcionando novamente, sendo útil para a comunidade, empregando pessoas que nós sabemos que estão sem emprego. Eleição UFO. Nestor Barbosa de Andrade e Ataúfo Marques Martins da Costa foram os mais votados na eleição para reitor da Universidade Federal de Uberlândia. A apuração dos votos terminou na madrugada de hoje. A apuração foi realizada na quadra da Educação Física. Os 3 primeiros votos foram retirados das urnas às 11 da noite. O primeiro voto dos professores foi para José Eustáquio Dourado. Dos administrativos, o primeiro voto foi para Ataúfo Marques Martins da Costa. E dos alunos, o primeiro voto foi para Nestor Barbosa de Andrade. Ao contrário das expectativas dos comitês, os alunos votaram em peso. 5.431 dos 7.977 alunos em condições de votar foram às urnas. E foram os alunos que deram a vitória neste primeiro turno ao candidato da oposição. Nestor recebeu 2.445 votos dos alunos. Nestor Barbosa de Andrade também foi o mais votado entre os 3.308 técnicos administrativos. Ele recebeu 1.159 votos. Já o ex-reitor Ataúfo Marques Martins da Costa foi o mais votado entre os professores, o que garantiu o segundo lugar, já que os professores formavam o menor colégio e, portanto, cada voto tinha peso 1. Ao final, ficou assim a apuração. Nestor Barbosa de Andrade, 7.288,43 pontos. Ataúfo Marques Martins da Costa, 5.580,48 pontos. José Eustáquio Dourado, 3.925,22 pontos. Lindamar Peixoto de Souza, 1.555,52 pontos. Compareceram às urnas 75% do total de 12.443 eleitores. Os 2 mais votados, Nestor Barbosa de Andrade e Ataúfo Marques Martins da Costa, disputam dia 11 de dezembro o segundo turno das eleições. O mais votado, então, vai encabeçar uma lista com outros 5 nomes que será encaminhada ao presidente da República, que escolhe entre os 6 o futuro reitor. Nestor e Ataúfo prometem lutar muito para ganhar o poder na UFO. Nós já temos recebido inúmeras manifestações de correligionários do professor José Eustáquio, da professora Lindamar, de adesões espontâneas, inclusive ontem, logo após o resultado, enquanto os nossos companheiros ainda estavam no ginásio da educação física. Eu acredito que nós deveremos nos entender com os professores para que a gente tenha, então, um movimento mais amplo. Vamos lutar, conversar com os companheiros, conversar com os professores, conversar com os alunos, conversar com os técnicos administrativos e, evidentemente, a decisão é dos 3 segmentos. É uma decisão democrática, uma decisão que vem em função da manifestação política da universidade, daquilo que ela acha que é importante para ela. Nós estamos muito confiantes que nós vamos chegar em primeiro lugar. Após o segundo turno, caso o senhor continue na frente, o senhor aceitaria a escolha de qualquer nome pelo Conselho Diretor para compor a lista sexta? Veja bem, nós já tivemos oportunidade recentemente, diante de um grande público, num dia de debate, em que os 4 candidatos a reitor espontaneamente declararam não aceitar, terminantemente não aceitar a inclusão de seus nomes, caso não fossem os primeiros mais votados. Nós entendemos que esse foi o acordo dos candidatos com o público. Esperamos também que o Conselho Universitário, que deve fazer a ratificação dessa escolha da comunidade, dessa eleição compondo a lista sexta, tenha sensibilidade para permanecer com o mesmo sistema utilizado na eleição anterior, permitindo que a universidade manifeste a sua autonomia, mandando a Brasília uma composição de lista que espelhe fielmente o resultado das eleições. Para nós, o que está a grande tônica
que existe nesse processo todo é chegar em primeiro lugar. Isso é que é importante. Eu quero chegar em primeiro lugar, porque isso é que é importante para nós. Agora, se o senhor perder o segundo turno, o senhor aceita compor essa lista? Não, não aceito. O nome que será escolhido pelo presidente. Em Patos de Minas, o Grupo Espírita Legionários de Maria está em campanha para conseguir terminar as obras de um sanatório. O grupo está solicitando doações em dinheiro e materiais de construção. A obra tem uma área total de 15 mil metros quadrados e está sendo feita no bairro Nova Floresta 2. Numa área de 1.152 metros quadrados, estão sendo construídos 46 quartos, 10 unidades de isolamento do sanatório, salas de tratamento espiritual e salas de reuniões. O Grupo Espírita Legionários de Maria destina-se para a recuperação de pacientes com desequilíbrios mentais e também presta assistência médica a pessoas carentes normais. Ele será o primeiro sanatório da região. As obras começaram em maio deste ano e estão previstas para terminar em junho do ano que vem. Mas para atender este cronograma, o Grupo Espírita está fazendo uma campanha para arrecadar material para a construção e dinheiro. Nós necessitamos tanto do dinheiro para ajuda no custeio de mão de obra, assim como o material, que serão aplicados na obra. E as pessoas querendo contribuir com o material, elas podem trazer diretamente aqui ou nos comunicar que a gente procura e busca onde estiver o material. Hoje, 30 de novembro, é o Dia Nacional da Luta contra a Dengue. O Distrito Sanitário da Fundação Nacional de Saúde, antiga SUCAM, sediada em Uberaba, vai intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti a partir de segunda-feira. O trabalho vai ser realizado em conjunto com a Diretoria Regional de Saúde em Uberaba. Os dois órgãos pretendem evitar a proliferação do mosquito durante o período de chuva. Nós estamos numa fase pré-epidêmica, uma vez que a partir do mês de dezembro, janeiro, fevereiro, é o mês de pique dos surtos, esses surtos esporádicos de dengue que acontecem constantemente. É normal, pois onde existe o Aedes aegypti e como existe a circulação do vírus no território nacional, nós vamos ter esse surto. O que cabe a nós tomar as providências para evitar que a infestação do mosquito aumente e possamos evitar a circulação do vírus dentro da cidade de Uberaba como das outras cidades vizinhas. Diretoria Regional de Saúde, em contato e em convênio com a Fundação Nacional de Saúde, a SUCAM, e com os demais municípios, nós estamos nos estruturando e nos preparando para este combate. Disse que a decoração ajuda a aumentar as vendas, fortalecendo o comércio no final do ano. A Prefeitura reservou 100 milhões de cruzeiros para gastar com a iluminação. Uberlândia, o 22º Fórum Nacional de Contabilidade. Participaram do fórum em Uberlândia cerca de 500 contabilistas de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e de Brasília. O evento foi promovido pelo Conselho Federal de Contabilidade. O objetivo era integrar os profissionais da área e discutir problemas atuais, entre eles a informática, apresentada como um instrumento capaz de combater a fraude e a corrupção. Hoje de manhã, o palestrante Hamilton Parma, que é advogado, economista e membro da Academia Brasileira de Ciências, falou sobre a reforma tributária. O presidente do Sindicato dos Contabilistas em Uberlândia, João Abiati, disse que esses temas precisam ser muito debatidos em busca de boas e modernas soluções. São temas que atingem diretamente a questão, o profissional contabilista, não só de Uberlândia, de Minas, como de todo o Brasil, porque as reformas tributárias são a níveis federais, então atinge a todos os profissionais. A Secretaria de Cultura de Uberlândia homenageou ontem à noite os participantes da última etapa do projeto Depoimentos, que teve como proposta fazer um registro oral da história da cidade. A homenagem foi principalmente uma forma de agradecimento a algumas das personalidades que fizeram a história de Uberlândia e hoje são testemunhos do desenvolvimento. Desta solenidade, participaram 12 pessoas que foram entrevistadas durante a última fase do projeto Depoimentos, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura desde o ano passado. Depor só pode ser aqueles que foram testemunha. E todos aqueles que aqui estão têm um testemunho, viveram uma fase da história de Uberlândia.